Bem, eu espero que tenha ficado clara essa distinção entre os regimes aplicados à locação celebrada por prazo determinado e à locação celebrada por prazo indeterminado. Nós vimos que existem aí algumas diferenciações relevantes. Terminando então a análise aí dos dispositivos que restam. O artigo 576 trata daquelas situações em que a coisa é vendida durante a vigência da locação. Primeiro ponto. É possível que o bem objeto da locação seja vendido a um terceiro durante a vigência do negócio? Nada impede que a venda seja feita. Aliás, o artigo 576 é muito claro ao disciplinar quais as consequências que podem advir da venda. Então, primeiro, a venda da coisa objeto da locação a terceiro não sofre qualquer restrição. Nós vamos ver que no caso da locação de imóveis urbanos, a Lei 8.245 estabelece preferência ao locatário na aquisição. Então, desejando o alienante, o locador, proprietário da coisa, proprietário do imóvel, vendê-lo a terceiro, o locatário tem preferência na aquisição. Isso na locação de imóveis urbanos, Lei 8.245. Na locação de coisas, não se assegura preferência ao locatário. O que é que diz o artigo 576? Se a coisa for alienada durante a locação, e aqui está, digamos assim, a resposta para a pergunta: a coisa pode ser alienada durante a locação? Sim. O artigo 576 diz exatamente o que deve acontecer caso isso ocorra. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação e não constar de registro. Parágrafo 1º. O registro a que se refere esse artigo será o de títulos e documentos do domicílio do locador, quando a coisa for móvel, e será o registro de imóveis da respectiva circunscrição, quando for imóvel. Bem, então, em princípio, o terceiro que adquire a coisa objeto da locação não está obrigado a respeitar o contrato. Então, o terceiro adquirente da coisa locada pode, em princípio, uma vez a adquirindo através de contrato de compra e venda, notificar o locatário a fim de que ele a restitua num prazo razoável, sob pena de arcar com as consequências legais. Evidentemente que se essa locação houver sido celebrada por prazo determinado, aplica-se a regra do 571 e o terceiro adquirente, para resiliir unilateralmente o negócio, deverá indenizar ao locatário as perdas e danos resultantes. Agora, se a locação da coisa que foi adquirida vigia por prazo indeterminado, a qualquer momento o terceiro adquirente poderá resiliir unilateralmente o negócio sem ficar obrigado ao pagamento de qualquer espécie de contrapartida ao locatário. A resilição unilateral, num ou no outro caso, apenas não poderá ser exercida pelo terceiro adquirente se o contrato de locação contiver aquilo que se denomina cláusula de vigência, ou seja, contiver uma cláusula explicitando que a locação perdurará mesmo na hipótese da coisa ser alienada,
E, além de conter essa cláusula de vigência, o contrato estiver registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do locador, caso a coisa seja móvel, ou no cartório de registro de imóveis do foro da situação da coisa, no caso do bem ser imóvel. Então vejam, são 2 os requisitos exigidos pela lei para que o terceiro adquirente da coisa objeto da locação tenha que respeitar o ajuste firmado entre locador e locatário. Primeiro, é preciso que o contrato tenha uma cláusula de vigência. E segundo, é preciso que ele esteja registrado. No caso de bem móvel, no cartório de títulos e documentos do domicílio do locador. No caso de imóvel, no cartório de registro de imóveis do foro da situação do bem, ou seja, da circunscrição imobiliária onde o bem estiver registrado. Essa segunda parte do parágrafo 1º só irá ter aplicação se a locação envolver imóvel rural ou imóvel pertencente à União, Estado, Município, Distrito Federal, suas autarquias e fundações. Imóveis situados em zona urbana, como nós vimos, sujeitam-se ao regramento da Lei 8.245 de 91, que até contém um dispositivo parecido com esse, mas não exatamente igual. Vocês irão estudá-lo quando examinarem a Lei 8.245 de 91, tá certo? Se o contrato não tem cláusula de vigência, não está registrado, o terceiro poderá encaminhar uma notificação ao locatário exigindo a devolução da coisa em prazo razoável. Se a locação vigorava por prazo determinado, o locador deverá indenizar os prejuízos resultantes ao locatário na forma do artigo 571. Se a locação estava vigendo por tempo indeterminado, a resilição unilateral independerá de qualquer ressarcimento ao locatário. Ok? Espero que tenha ficado claro. O parágrafo 2º do artigo 576 ainda fala: em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário se não observado o prazo de 90 dias após a notificação. Lembrando, quando se fala aqui em imóvel, é imóvel rural ou imóvel pertencente à União, Estado, Município, Distrito Federal, autarquias e suas fundações. Todos os demais imóveis urbanos, a locação é regida pela Lei 8.245 de 91, que, por sinal, estabelece o prazo de 90 dias para desocupação na hipótese de resilição unilateral exercida pelo terceiro adquirente. Então, esses 90 dias do parágrafo 2º do artigo 576 são inspirados no regramento que já existe e já existia à época da elaboração do Código Civil de 2002, na Lei 8.245 de 91, que assegura o prazo mínimo para desocupação de 90 dias, que é um prazo razoável para que o locatário possa recolher as suas coisas e providenciar um outro local para onde ir. Lembramos, estamos falando de locação de imóveis, nesse caso do parágrafo 2º. 577 fala da sucessão no contrato. Diz lá: morrendo o locador ou locatário, transfere-se aos herdeiros a locação por tempo determinado. Então, tendo sido o contrato celebrado por prazo determinado, se morreu o locador ou morreu o locatário, os seus herdeiros prosseguem no ajuste. Eles sucedem às partes originais do contrato na avença.
578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção no caso de benfeitorias necessárias ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador. O 578 traz uma última regra que cuida da questão das benfeitorias, eventualmente introduzidas na coisa objeto da locação. Bom, em princípio, são indenizáveis as benfeitorias necessárias, aquelas que se destinam à própria manutenção e conservação da coisa, e as úteis, aquelas que implicam um aumento da utilidade da coisa, desde que tenham sido autorizadas pelo locador. As necessárias, elas serão indenizadas ao locatário de qualquer maneira, porque elas se destinam à própria conservação e manutenção da coisa. As benfeitorias úteis, aquelas que aumentam a utilidade da coisa, só serão ressarcidas ao locatário se porventura o locador as houver autorizado previamente. As voluptuárias, que são aquelas de mero deleite, que visam apenas embelezar a coisa, sem aumentar a sua utilidade, ou mesmo evitar o seu desgaste, não serão indenizadas. Agora vejam, o legislador ele abre uma porta aqui para que as partes se ajustem de um modo diverso. Ele começa o artigo 578 dizendo: salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção no caso de benfeitorias necessárias ou de benfeitorias úteis, se estas houver sido feitas com expresso consentimento do locador. Então é possível que o contrato preveja de modo diverso. Aqui uma outra observação. O 578 ele fala de direito de retenção, né? O direito de retenção ele é assegurado de modo geral a todo possuidor de boa-fé que não é indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis introduzidas na coisa. Vocês irão estudar no ano que vem, quando examinarem o direito das coisas, o tema posse, que todo possuidor de boa-fé tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis que houver introduzido na coisa. Não é diferente no contrato de locação. Enquanto o contrato de locação vigora, o locatário exerce posse de boa-fé sobre a coisa. Afinal, ele está escorado por um ajuste celebrado com o locador. Em princípio, toda benfeitoria útil e necessária, e útil deverá ser indenizada ao locatário. As voluptuárias não são indenizáveis. No caso das benfeitorias necessárias, enquanto o locatário não for indenizado pelo locador, ele tem direito de reter a coisa consigo para assegurar que o locador vai pagar a indenização. Já no que diz respeito às benfeitorias úteis, a retenção será assegurada ao locatário apenas se ele tiver obtido consentimento prévio do locador para a sua realização. Se o locatário não obteve o consentimento prévio do locador para a sua realização, não terá direito de retenção. Terá direito de ser indenizado, mas não terá direito de reter a coisa consigo até o recebimento completo da indenização. Bem, gente, eu espero que tenha ficado claro. Eu vou estar à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida e vou deixar uma pergunta também no fórum amanhã para que vocês respondam. Um abraço a todos aí.